A graça e paz, meus queridos irmãos, eu sou o Rafael Fernandes, sou um dos líderes do Redenção e sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Batalhas, o primeiro episódio de 2023. No livro de João, capítulo 21, versículo 3 em diante, diz assim: E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco. Mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: Não. E ele lhes disse: Lança a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a túnica na sua cintura porque estava despido e lançou-se ao mar. Bom, em algumas outras versões também pode estar escrito como: E caindo-se, Pedro reconheceu que o homem à beira da praia era o seu Senhor. A mensagem de hoje tem um significado muito importante para nós que estamos gravando a temporada Batalhas. Como vocês bem sabem, nós estamos gravando a temporada Batalhas e esse já é o 5º episódio da temporada. Conforme nós fomos gravando os episódios da temporada, nós fomos passando por batalhas e por momentos muito difíceis. Várias vezes o inimigo tentou derrubar a gente, tentou nos desanimar, fazendo coisas darem errado e colocando dificuldades. Mas nós estamos muito gratos pelo que Deus tem nos proporcionado a fazer e pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Nós conseguimos já gravar 4 episódios e esses 4 episódios dessa temporada Batalha já passou todas as visualizações que nós já tínhamos na outra temporada. E é um grande marco porque nós sabemos que as pessoas a quem deveriam chegar essas mensagens finalmente chegaram. E eu creio que Deus ainda tem muito para fazer com nós. Tem muitos planos e muitos projetos para poder fazer através do Redenção e de nossas vidas. Mas essa mensagem é uma mensagem muito importante hoje. Porque, como vocês bem sabem, a primeira mensagem da temporada da Batalha foi o meu testemunho, a segunda foi sobre amizade, a terceira sobre relacionamento e a quarta sobre famílias. E hoje é a mensagem mais importante referente a relacionamento, porque é o seu relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. O interessante dessa história, dessa passagem, é que no começo dessa história, os discípulos que estavam no barco não perceberam que era Jesus que estava na praia falando com eles. Jesus chega e fala com eles assim: olha, vocês não conseguiram nada, vocês não conseguiram pescar nada, sabe, trazendo para a linguagem de hoje em dia. Vocês realmente não conseguiram pegar nada a noite inteira? E eles falam assim: não, olha, a gente não conseguiu pegar. Infelizmente hoje não deu para poder pegar. E aí Jesus fala assim: olha, joga a rede do outro lado, joga a rede do lado direito do barco. E aí eles jogam a rede e começam a sentir o peso dos peixes naquela rede, sabe? Eles começam a puxar e começam a sentir o peso dos peixes naquela rede. E de fato, realmente acontece como Jesus tinha ordenado. De fato, vieram muitos peixes. Mas o mais incrível de que tudo isso é que, além da distância entre os discípulos no barco e Jesus na praia, o que impediam de perceberem que era Jesus, a voz de Jesus também ainda não foi o suficiente para que eles percebessem. Eles só perceberam que de fato era Jesus quando de fato eles puxaram a rede e sentiram o peso. E viram que realmente era Jesus que tinha ordenado eles a fazerem aquilo. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que um dos discípulos que estão naquele barco é Pedro. Inclusive a ideia de ir pescar foi a ideia de Pedro. Pedro era pescador. Antes dele andar com Jesus durante os 3 anos, ele era pescador. Sabe, Pedro era um homem que tinha domínio sobre a rede. Sabe, Pedro ele tinha domínio aonde navegar, ele sabia onde os peixes estavam, ele sabia como fazer, sabe, ele era um profissional dessa área. Ele sabia, mas mesmo assim, a Bíblia fala que eles passaram a noite inteira tentando, a noite inteira, mas eles não conseguiram pescar. Sabe, eles não conseguiam pescar aquilo que com tanta facilidade eles conseguiam fazer antigamente. Só que também nos fala que eles não reconheceram a voz de Jesus, não reconheceram Jesus na beira da praia.
Só reconheceram depois que o milagre já tinha acontecido, quando de fato eles já tinham conseguido capturar o peixe. Essa mensagem nos trata sobre relacionamento e intimidade com Cristo, justamente por causa disso. Como vocês bem sabem, tem tido muitas batalhas através dessa temporada. Cada episódio que foi gravado foi de fato uma batalha que nós passamos. E os episódios que estão ainda por vir, eu acredito que ainda serão batalhas que ainda vamos passar. Algumas mensagens vão ser adicionadas e outras serão retiradas. Mas conforme Deus for trabalhando no nosso coração, nós seremos direcionados e seguiremos o caminho e a palavra que Deus tem para nós. Mas entre o quarto episódio e esse episódio que está sendo gravado hoje, se passou um bom tempo. Durante esse bom tempo, nós tentamos várias vezes gravar esse episódio. Sabe, nós tentamos gravar de maneiras diferentes, de métodos diferentes e até num lugar diferente. E várias vezes deu errado. E isso me faz lembrar a passagem, enquanto Pedro e os discípulos tentam jogar a rede ao mar. Jogam diversas vezes aquilo que eles já estavam acostumados a fazer, aquilo que já faziam no passado, aquilo que eles faziam com tanta facilidade que agora já não dava certo. Só que eles não reconheceram a voz de Jesus. Quando nós estamos um pouco afastados, desmotivados, quando o nosso foco não é em Cristo, nós nos distraímos muito fácil. A distração é uma grande inimiga do nosso projeto. A distração é uma das coisas que pode abater o teu ministério. Quando você deixa de focar aquilo que Deus tem preparado para você e começa a focar nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos, nas coisas que você acredita que seja de Deus, mas você não perguntou a orientação dele para saber se de fato era. Muitas das vezes na nossa vida a gente passa por momentos e circunstâncias aonde nós, por acharmos que nós já somos maduros, independentes, nós começamos a sair dos propósitos de Deus. Começamos a caminhar com nossas próprias pernas, começamos a jogar a rede da nossa maneira e esquecemos que quem é que manda nos peixes é Deus. Muitas das vezes vai acontecer quando você menos espera, quando você achar que você já está num patamar elevado, quando você achar que você já está num nível muito profundo. Pode acontecer de você achar que você já é o suficiente. Pode achar que você consegue viver sozinho, que você consegue andar sozinho, que você consegue tomar suas atitudes sozinho. E acaba esquecendo a voz do seu Senhor. O bom é que Jesus ele não nos abandona. Mesmo os discípulos terem ido para o mar pescar, Jesus foi até eles e foi falar com eles. Mesmo eles não tendo reconhecido a voz de Jesus, Jesus mesmo assim operou milagres. A pior situação não é quando você simplesmente não consegue ouvir, mas sim quando Deus deixa de falar contigo. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida onde você não consegue mais escutar a voz de Jesus. Você não consegue mais discernir aquilo que é de fato de Deus e o que é dos seus sentimentos. Você não consegue diferenciar o que é propósito, o que é desejo, o que é eterno e o que é momentâneo. Você não consegue mais diferenciar uma coisa da outra porque suas emoções têm interferido nas suas decisões. Você tem achado que você já é maduro o suficiente, que você consegue substituir as vontades de Deus. Você acha que você consegue simplesmente fazer as coisas da sua maneira e que simplesmente vai dar certo. Que você vai seguir um passo a passo e que vai tudo correr bem. Quando na verdade, se Deus não tiver, nada dá certo. Se a palavra de Deus não houver, não haverá prosperidade. Se Deus não ordenar, não haverá propósito. Quando nós tentamos gravar várias vezes esse episódio, simplesmente nós não estávamos gravando esse episódio. A temporada Batalhas ela foi dividida em vários episódios com vários temas e propósitos já pré-definidos. Nós sabemos até o último episódio que vai chegar nessa temporada. Sabemos quantos episódios serão. Porém, nós separamos por subtópicos e o primeiro subtópico era sobre relacionamento. Por isso, amizades, relacionamento e família. Por isso eram esses três. O quinto episódio já era ser para o próximo tema. Só que quando nós íamos começar a gravar na primeira vez o primeiro episódio, Deus já tinha tocado no nosso coração que não era para poder ser o próximo tópico. Que ainda faltava o mais importante dos relacionamentos, que é justamente o relacionamento com o Espírito Santo.
E mesmo assim nós tentamos ainda gravar algumas vezes o próximo tópico, sabe? Porque eu senti no meu coração, mas eu não avisei o Daoud. E o Daoud sentiu no coração dele, mas ele não me avisou. Simplesmente nós não nos comunicamos, mas os dois sentiram. E passou a primeira gravação e nós não conseguimos gravar. Até que então eu cheguei e comuniquei ele e falei, olha, Deus por acaso tocou no meu coração e falou que esse não é o tema que tem que ser gravado dessa vez, ainda falta intimidade com o Espírito Santo. E ele concordou. Então nós começamos a gravar. Começamos a gravar a intimidade com o Espírito Santo, porém, cada vez que nós tentamos gravar, acontecia um problema. Alguma coisa que tentava tirar o nosso foco, alguma coisa que, sabe, tentava nos abater. Aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer, aquilo que nós já sabíamos como fazer, sabe, como montar o tripé, como preparar o microfone, como preparar a edição, a legenda que vai estar por baixo, tudo, sabe, tudo que normalmente a gente já fez nos outros episódios nós já sabíamos fazer. Mas o que é mais importante é a palavra de Deus. Se não houver palavra, nada acontecerá. E sabe, mesmo que a gente soubesse que a gente deveria gravar a mensagem de intimidade com o Espírito Santo, mas ainda assim no nosso coração nós estamos ansiosos para poder gravar o próximo episódio. Nós estamos ansiosos para poder gravar o próximo tema e tentamos diversas vezes gravar o próximo tema. E por isso não foi para frente. Por isso não foi possível, por isso passamos a noite inteira jogando a rede ao mar e nenhum dos peixes vieram. Eu estou sendo muito sincero com vocês para que vocês saibam que nós não somos perfeitos, nós passamos pelas mesmas dificuldades, nós passamos pelas mesmas batalhas, passamos pelas mesmas crises que vocês. Tanto é que cada uma das mensagens que foi gravada anteriormente, nós também passamos por essas batalhas. Nós também passamos por batalhas entre amizades, passamos por batalhas entre relacionamentos e passamos por batalhas entre famílias. E quando nós tentamos fazer as coisas pelo nosso próprio braço, quando tentamos jogar a rede do nosso jeito, nós também passamos a noite inteira jogando redes ao mar sem ter resultados. Esta é uma mensagem direta de Deus para você, dizendo: ei, pare de jogar a rede para a esquerda, pare de jogar a rede a noite inteira sem a minha palavra, pare de jogar a rede a noite inteira pela força do seu próprio braço. Quando é que você vai finalmente ouvir a voz do seu Senhor? Quando é que você vai finalmente reconhecer o seu Senhor e você vai jogar a rede à sua direita? Quando é que você finalmente vai escutar a minha voz e seguir a direção que eu estou te mandando seguir? Quando é que você finalmente vai fazer esforço para poder fazer o propósito que eu te mandei fazer? O melhor de tudo é que mesmo que você ainda demore a noite inteira para poder perceber e reconhecer a voz dele, quando tudo acabar, ele ainda assim vai estar te esperando na praia. Ainda há renovo, ainda há a chance de você se reconciliar, ainda há a chance de você voltar para a margem da praia e se reconhecer e você se reencontrar com seu Senhor. Ainda há a chance de você parar, de perder seu tempo, ainda há a chance de você parar de jogar a rede pro lado errado, ainda há a chance de você parar de fazer as coisas conforme a tua própria vontade, para poder começar a fazer a vontade de Deus, para começar a fazer a vontade de Jesus, para começar a fazer aquilo que a voz de Cristo te mandou fazer, para começar a jogar a rede pro lado direito, para poder começar a reconhecer o seu Senhor. Mesmo que você esteja distante, ainda dá tempo de você pegar e mergulhar na água e você nadar como se não houvesse um amanhã para poder reconhecer o seu Senhor e encontrar com Ele à beira da praia. Ainda há tempo. Mesmo que tenha sido difícil, mesmo que você tenha passado por batalhas, mesmo que você tenha feito de tudo errado a noite inteira, não importa quanto tempo você demorou, se foi uma noite, se foi um dia, uma semana, um mês, um ano, não importa. Ainda há tempo de você se reconciliar com Cristo. Ainda dá tempo de você ouvir a voz dele. E tome isso como uma verdade no seu coração. Deus se importa tanto contigo, que mesmo que você ainda não reconheça a voz dele, mesmo que você não consiga distinguir aquilo que é a voz dele nos seus ouvidos, ele ainda manda outras pessoas para poder vir e trazer o evangelho até tu, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você possa reconhecer o teu Senhor, para que você possa parar de perder seu tempo e começar a jogar a rede para o seu lado certo, começar a jogar a rede para o lado direito. Nesse momento eu faço uma oração para aqueles que estão afastados, para aqueles que não conseguem mais ouvir a voz de Cristo, para aqueles que há muito tempo já perderam a intimidade com Cristo e que desejam voltar e se reconciliar. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Eu te agradeço por essa oportunidade de estar pregando o teu evangelho e ser uma ferramenta nas tuas mãos. Senhor, eu também passei por essa batalha. Tu bem sabes que eu também passei pela dificuldade de conseguir escutar o som da tua voz. E durante muito tempo eu passei jogando a rede para a esquerda. Durante a noite inteira eu tentei jogar a rede com a força do meu próprio braço. Mas, Senhor, nós reconhecemos o nosso erro e decidimos seguir a voz que você tem nos dado. Começamos a gravar o episódio conforme tu tem ordenado. Senhor, começamos a viver o propósito que você tem nos chamado. Senhor, essas pessoas que estão agora nos escutando, essas pessoas que escutaram essa mensagem, que estão afastadas dos teus caminhos, que já estão com o barco há muito tempo distante, que estão a quilômetros da beira da praia, pessoas que já não conseguem mais reconhecer nem a tua face, nem a tua voz, pessoas que têm passado durante muito tempo jogando a rede pro lado esquerdo, sem rumo, sem direção. Senhor, toca no coração deles, Pai, e traz renovo sobre a vida deles. Sabe, fale com tua voz ao ouvido deles de uma maneira tão suave e tão tremenda que não há como ter engano. Que eles reconheçam a tua voz de uma maneira tão extraordinária que ficará marcado em seus corações por resto de suas vidas. Senhor, fale no coração deles, Pai, o lado em que eles devem segurar a rede, o lado onde eles devem propor a vida deles, o lado onde eles devem seguir o chamado, o lado onde eles devem viver pelo propósito. E eles, reconhecendo a tua voz e a tua face, mergulharão nos mares e nadarão até a margem da praia de encontro a ti, porque eles amam e reconhecem somente a ti como teu Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tudo que já tem feito, obrigado pelo amor insondável e maravilhoso que você tem por nós. E nós choramos e já te agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.